pessoa pergunta: verdade, tem frutos, podemos colher? A segunda pessoa respondeu: não, não estão maduros. O Senhor está nos levando a crescer, irmãos. Amém. Mas além de crescer, nós precisamos amadurecer. Amém. E a nossa fé é que vai nos levar ao amadurecimento. 44. Nós vamos ler em cima, vamos fazer uma oração em cima do 44. A seguir, Jesus me disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amém? Que tal nós ficarmos, projete isso, deixa esse versículo. Vamos tomar uma oração com o nosso irmão que está do lado, isso aí, amém? Senhor, nos abra, vamos ficar em pé, amém? Nos abra o entendimento para nós compreendermos as Escrituras. Ó Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Amém. Nós precisamos de entendimento. Amém. Nós precisamos compreender, Senhor, amém, o que diz as Escrituras, amém, o que diz a Sua palavra. Amém. Por isso, abra o nosso entendimento agora, Senhor, para nós podermos compreender o Seu falar. Amém. E que esse falar produza fé em cada um de nós. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, nós estamos estudando no nosso devocional Mateus 8, Mateus 9, e hoje nós vamos ver alguns pontos dessas passagens. Nós não vamos entrar nos pormenores das passagens, mas nós vamos entrar em alguns pontos que podem nos ajudar, amém? Mateus 9, 14, irmãos, ele começa assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Olha a pergunta deles. Nós jejuamos, os fariseus jejuam muitas vezes, e por que os teus discípulos não jejuam? O que estava por trás disso? Estava por trás disso, irmãos? Nós somos melhores que os seus discípulos. Nós jejuamos. Entendeu? É isso que estava por trás. Nós somos melhores que os seus discípulos. Nós jejuamos. E aí, irmãos, o Senhor, ele responde. Nós não vamos entrar agora na resposta, mas vamos pegar esse princípio espiritual, irmãos. A religião judaica se considerava melhor do que Jesus. Então, irmãos, o empecilho maior para Jesus, na caminhada dele aqui nessa terra, não foi os pecadores, não foi os opositores, e sim foi a religião. E a religião, irmãos, quando nós falamos de religião, nós sempre jogamos para fora de nós. A religião, olha lá, aquele lá é religioso, aquela... E a religião, ela está dentro de nós. E aí, irmãos, olha só, uma passagem também que mostra isso, Lucas 18, 11. Lucas 18, 11. Eu vou ler para os irmãos, é a parábola do fariseu e do publicano. O 10.
2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Olha só, irmãos. Os 2 tinham o mesmo propósito. Vamos orar? Qual não é o propósito? Amém? Vamos orar. Os 2 subiram ao templo com o propósito. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, irmãos, ele é aquela pessoa que guardava a lei. E o publicano era considerado uma pessoa que não era merecedor de nada. Versículo 11. Olha a atitude dos 2. Eles foram, o propósito estava igual. Mas veja a atitude dos 2 quando eles foram para a reunião de oração. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Na nova versão internacional, você consegue pôr? Nova versão, esse versículo 11 na nova versão. Orava no seu íntimo. Está vendo, irmãos? Ele estava orando, aqui orando de si para si mesmo, ele orava no seu íntimo. E o que ele orava? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu sou melhor. Eu não sou como os demais homens. Roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como esse publicano aí, Nem ainda como esse publicano aí. Sabe por quê? Porque eu jejuo 2 vezes por semana. Entendeu? Por isso que eu não sou igual a eles. Eu jejuo 2 vezes por semana. E eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha no que ele se apoiava, irmãos, para ele chegar diante de Deus e se considerar melhor que o outro. E o publicano? O publicano, versículo 13, estando em pé, longe, acho que ele estava mais longe do templo, e ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ou seja, ele estava prostrado, mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. E aí a pergunta, digo-vos, a conclusão, versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Esse versículo na nova tradução linguagem de hoje, digo-vos, dizendo eu sou, voltou em paz com Deus. A tradução está falando, voltou justificado para a sua casa. A mesma a linguagem hoje fala, ele voltou em paz com Deus. Olha só, irmãos. Ele foi na reunião de oração, ele voltou justificado para casa. E ele voltou em paz com Deus. Amém. E o fariseu? Acho que não. Está vendo, irmão? Não é uma... Olha só, por quê? E por que ele não? Porque ele se considerava melhor. Eu sou melhor que todos os homens, e sou melhor até que esse publicano. Então, irmãos, quando essa passagem lá de Mateus 9, eles falam do jejum, é mais ou menos esse princípio, é uma autoexaltação. Eu pratico, nós praticamos, e os seus discípulos não praticam. Aí Jesus, ele começa em versículo 15 de Mateus 9. Mateus 9, 15. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que eles se tiraram o noivo, será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Esse versículo agora, irmãos, versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem põe vinho novo em odres velhos. Quando Deus está falando assim, ninguém, sabe o que ele está dizendo? Eu também não vou pôr. Eu não vou remendar a religião judaica. Eu não vou remendar. Eu não vou pôr vinho novo em odres
devocional, olha lá, o vinho novo é a própria vida de Cristo. Uma vida que nos enche, nos estimula, nos aviva e nos move. Mas, se colocado em odres velhos, o que são odres velhos, irmãos? Estruturas rígidas, mente endurecida, tradições religiosas, ela inevitavelmente rompe. Então, irmãos, o odre velho é tudo isso aí. E o Senhor está falando assim: eu não vou pôr meu vinho ali. Ninguém põe. Eu não vou pôr o meu. E quem é o vinho do Senhor? É a vida do Senhor. Eu não vou pôr a minha vida num sistema religioso. Né? Eu não vou pôr. Tá? O odre novo, irmãos, como falou no devocional, são pessoas, comunidades renovadas. Né? Odre novo, renovadas. O que é uma comunidade renovada? É aberta, um coração sensível, aberto e a presença e ao mover de Cristo. Então, irmãos, quem é esse odre? É a igreja. Se nós, como igreja, não formos um odre novo, Deus não põe a vida dele ali. Ninguém põe. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Então, irmãos, olha a nossa necessidade de compreender as Escrituras e se libertar da religião que há em nós. Senão nós vamos se considerar melhores que os discípulos de Jesus, melhores que o publicano, e vamos para casa o publicano desce justificado em paz com Deus e nós. Ah não, nós somos melhores que ele. Não, irmãos. O princípio é nós nos humilharmos diante do Senhor. Né? Senhor Jesus. Aí, irmãos, tem a passagem da mulher, da cura da mulher enferma, o versículo 20. E eis, né, eu não vou entrar em toda a parábola, a passagem, tá? E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. A mulher tocou o Senhor. Ela padecia de uma hemorragia. Para a lei mosaica, ela era impura. Ela não podia se aproximar do Senhor. Quem são os impuros? São os gentios. Então essa mulher, irmãos, ela representa os gentios. Tá? Por isso que às vezes, se nós se apegarmos na letra da Bíblia, nós vamos só ver o milagre em si, e não o que ele significa. Tá? Por isso que nós precisamos de entendimento para compreender as Escrituras. E aí, irmãos, a passagem seguinte é a ressurreição da filha de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga. E aí, o versículo 25, né? Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Na passagem da mulher, a mulher toca em Jesus. Na passagem da menina, o Senhor toma pela mão. Quem representa essa menina? Representa a religião judaica, moribunda, morta. Né? Estava morta a menina, não estava morta? Ela representa a religião judaica. E aí, nós vemos isso, irmãos, até em Apocalipse 3:1. Só projeta para nós, eu só vou comentar. Tem uma igreja lá de Apocalipse que tem o nome que vive, mas está morta. Está vendo, irmãos? Não é questão, é ter a realidade da vida, né? Então, irmãos, essas duas situações, tanto da mulher representando os gentios, como da menina representando os judeus, nós vimos no devocional que ela precisa mais do que uma ajuda humana, não é a história delas. Se você pegar a mulher, ela vinha 12 anos e ninguém conseguia resolver o problema dela. Então, ela gastou todo o dinheiro com o médico, ela desistiu de ajuda humana. Aí Deus chegou e tocou ela. A menina, uma menina morta, tem jeito de fazer alguma coisa com ela? Humanamente tem alguma coisa para fazer? Jesus, você que é médico, menina está morta, o que nós podemos fazer? Tem nada humanamente. Mas Jesus foi lá e tocou. Então, irmãos, mostrando que tanto para os gentios, tanto para os judeus, humanamente não tem nada que se fazer, irmãos. É só
só tocar no Senhor. O que nós estamos vivendo hoje é que homens estão tentando fazer alguma coisa, não é? Seja para os gentios, seja para os judeus. Não, irmãos, humanamente não tem nada o que fazer. O que nós precisamos é tocar no Senhor, amém? Então elas precisavam ser tocadas pela vida e pela salvação que há em Cristo, amém? Nós, irmãos, precisamos ser tocados pela vida e pela salvação que há em Cristo, amém? Senhor Jesus. E aí, irmãos, também tem a passagem dos cegos, né, dos 2 cegos, e a cura de um mudo endemoniado. Então, olha só, irmãos, nós conhecemos, né, várias igrejas, né, elas usam o serviço de Libras. Por que elas usam o serviço de Libras? Porque as pessoas são surdas, né? Geralmente hoje não se chama mais de, se chama de só surdos. Né? Porque o surdo é mudo, porque ele não ouve nada, ele acha que não precisa falar. Então, antigamente ele falava surdo mudo, não, hoje eles são chamados de surdo. Então, irmãos, se nós vermos aqui, Jesus curou o mudo, o surdo, Jesus curou os 2 cegos, então não era para ter cego na igreja, e não era para ter surdo, e não era para ter serviço de Libras, não é verdade? Agora você pega, não só nós como reunimos, né, tinha o serviço de Libras, várias igrejas que você vê hoje, várias situações tem serviço de Libras. Por quê, irmãos? Isso é um sinal também, né? Isso é um sinal também. Que sinal é esse, irmãos? Aí Mateus 13, 14, irmãos, ajuda-nos a entender. Mateus 13, 14. Eu vou ler para os irmãos. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Está vendo? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam. Olha só, irmãos, e se convertam e sejam por mim curados. A cura, irmãos, é a conversão. O que Deus quer é nos converter, é nos tornar filhos de Deus. É essa a maior cura que uma pessoa pode receber. Né? E às vezes nós ficamos focados na cura física que aconteceu, né? Para nós entendermos. Agora o versículo 16, vamos ler juntos? Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, irmãos, o coração, a mente endurecida, petrificada, o que é isso, irmãos? Isso é o estado natural do homem sem Cristo. Eles não ouvem a palavra, não falam, né? São mudos, porque eles não ouvem e não falam. É assim, né? Os surdos, eles não ouvem e não falam. Então, espiritualmente, é isso que Deus quer. A gente não ouve a palavra, a gente não vai falar da palavra. E aí, irmãos, foi falado, né? Cegueira, mudez e possessão. Ou seja, pessoas que não ouvem a palavra, não falam da palavra, elas estão de posse do inimigo de Deus. É o coração endurecido, né? Cegou, a Bíblia fala, cegou o entendimento. O entendimento é a questão da mente, a mente que é parte do nosso coração. Então, irmãos, qual é a maior possessão hoje, irmãos? É coração endurecido, né? Não é só os espíritos, é um coração endurecido, é uma pessoa possessa pelo inimigo de Deus. Não deixa ouvir, não deixa crer, não deixa nada, né? Então, você vê que o Evangelho de Mateus, irmãos, como foi compartilhado semana passada, ele trata do reino, ele trata da autoridade. E nós vimos semana passada quanta autoridade Deus tinha numa palavra. Não é? E por que isso não acontece? Por causa do coração endurecido. Né? E agora, irmãos, para nós vermos mais essa questão dos sinais, em João 20, 30, João 20, 30,
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Olha só, irmãos, o Evangelho de João, João é o remendador de redes, certo? Os 3 evangelhos escreveram algo. E os 3 evangelistas, eles enfatizaram bastante a questão de milagres. E falavam milagres, curas. Para João, ele chama isso de sinal. Amém? Ele chama isso de sinal. Então, os outros 3 evangelhos viram o sangue e não viram a água. Né? Porque o João estava perto da cruz, ele viu o sangue e a água saindo do Senhor. Né? O sangue representa a redenção e a água representa a vida de Deus sendo derramada para nós. Então, irmãos, olha só, nesse evangelho, quando ele fala o objetivo desse evangelho, ele fala isso, olha, Jesus fez muitos sinais, não estão escritos. Versículo 31 agora. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Está vendo? Para que foi escrito? Para que creiais. Né? Todos os sinais é para que nós creiamos. Né? Esse é o objetivo do Evangelho. Não é que o objetivo de Deus é curar todas as pessoas. Se for, né? Que nem é o caso da menina. Vamos olhar para o lado da menina. A menina morreu, imaginou, morre um parente nosso. Falou, não, vamos lá conversar com o Senhor vai ressuscitar. Aí ele vai ressuscitando todos os parentes nossos que morrem, os irmãos que morrem, quer dizer o quê? Ninguém morre mais. É esse o objetivo de Deus? O objetivo de Deus é que creais. Quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor. Né? E em João 11, irmãos, talvez um dos maiores milagres da Bíblia, tá? O mais impressionante. Os irmãos conhecem, eu não vou ler, a ressurreição de Lázaro. Por que é impressionante essa ressurreição de Lázaro? Porque ele ficou morto por 4 dias. Certo? Morto por 4 dias. A menina lá, acho que ela tinha acabado de morrer. Né? Agora Lázaro ficou 4 dias na morte. Quando Jesus chega lá, eles tiraram a pedra e já cheirava mal. Quer dizer, estava morto mesmo. E aí, irmãos, João 11:42, olha o que Jesus fala. Ele está orando, né? No final do 41 ele ora, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei por causa da multidão presente, para que creiam. Eu estou fazendo isso para que eles creiam que tu me enviaste. Não é? Agora eu pergunto para os irmãos, 4 dias morto, cheirando mal, Jesus ressuscita Lázaro. Eu pergunto, essa multidão creu? Se nós pegarmos, crer é receber, se tornar um filho de Deus, se tornar igreja. Com quantas pessoas começou a igreja em Atos? 120. Era uma multidão? Eu acho que não era. 120 não era uma multidão. Uma multidão viu a ressurreição. E mesmo assim eles não creram. Então, irmãos, a questão, irmãos, se a pessoa não crer, pode vir o que for. O povo de Israel, eles viam um milagre por dia. Mas milagre mesmo. Não é assim, puxa, olha, eu estava com dor nesse dedo, agora eu não estou mais. Pode ser que aconteça isso, irmãos. Mas imagina os sinais que eles viram lá em Israel e não conseguiram crer. Então o objetivo de Deus, irmãos, é que creiamos. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, irmãos, sem palavra de Deus, pode ressuscitar morto. Eu vi, vai ressuscitar o morto. Mas se crê em Jesus, às vezes você não crê. Os irmãos entendem? O objetivo é crer. Né? E aí, agora, Lucas 16:27, tem outra situação. Lucas 16.
em João, não dá certo. Ó Senhor, Lucas 16. Essa passagem é uma passagem também conhecida. E olha só, irmãos. Aqui Deus dá um princípio. Por isso que nós precisamos compreender a Escritura. Lucas 16, 27. Os irmãos lembram o rico e o mendigo. Não vou entrar na história toda. Mas daí, o rico, né? Fala no versículo 26. No versículo 27 mesmo. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Está vendo? O rico estava lá com Lázaro e ele falou para Abraão: Abraão, eu te imploro que mande para minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Aí respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Está vendo? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, ou seja, eles têm a palavra. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles arrepender-se-ão. Ou seja, se alguém ressuscitar, eles vão se arrepender. É isso que ele falou para Abraão. Olha o que Abraão falou. Abraão, porém, ele respondeu: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Está vendo? Pode ressuscitar, mas se a pessoa não crê na palavra, pode ressuscitar o que for, irmãos. Olha a importância do crer. Olha a importância da nossa fé. Não é? E aí, nós entendemos, né? Quando Jesus exaltou, né? Depois nós vamos ler o centurião. Porque o centurião falou: não, é uma só palavra, eu creio, pode mandar uma só. Por isso que ele falou: puxa, isso aí não tem Israel. Né? Mas, Mateus 13, 19. Aqui, notem que ele fala: ouçam-nos. Né? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se nós pegarmos Hebreus 1, versículo 1 e 2, projeta Hebreus 1, versículo 1 e 2, só que eu não ia ler, mas é bom nós entendermos. Havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, naquela época, eles tinham que ouvir Moisés e os profetas. Hoje nós ouvimos quem? O Filho. E o Filho é a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se o Filho não levar eu me converter, irmãos, pode ressuscitar morto, pode fazer o que quiser, que não vai, eu não vou se converter. Então, Mateus 13, 19 agora, tem outra passagem. Mateus 13, 19. A passagem do semeador, né? Nós conhecemos a parábola do semeador, e só a conclusão da parábola, versículo 19 fala: todos os que ouvem a palavra do reino e não está vendo? Ouviram e não a compreenderam, não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado no beira do caminho. Está vendo, irmãos, a questão de ouvir e compreender, pedir entendimento para o Senhor. Às vezes a gente ouve uma palavra e a gente não entende, mas a gente não pede para o Senhor. Fala: Senhor, revela para mim o que o Senhor quer falar aqui. Quando eu não entendo a palavra, o inimigo já arrebata. Entendeu? Esse é o objetivo do inimigo de Deus. Por isso que, se nós ouvirmos e não guardarmos o nosso coração, o inimigo tirou de nós. Né? E aí, né, Mateus 8,8, né, aquele versículo que eu acabei de citar para os irmãos, é o centurião. Por isso que Jesus aqui, ele foi elogiado, né, admirou-se Jesus. Né? O centurião responde: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa. Olha a questão de humildade, que nem do publicano.
Os irmãos lembram o publicano? Cabeça baixa. Foi justificado. Voltou em paz para casa. Aqui, ó. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas apenas manda uma palavra e meu rapaz será curado. E aí, né, versículo 10, ouvindo isso, admirou-se Jesus, causou admiração em Jesus. O que causa admiração em Jesus, irmãos? É nós cremos que pode ser uma palavra, pode mudar a nossa vida. Ele é a palavra. Isso que Jesus fez me puxa, uma palavra. E o que Jesus falou para ele mesmo, né? Ide. E ele pegou e foi lá. E o servo dele estava curado. Então, irmãos, que é essa atitude nossa com a palavra de Deus, irmãos, que nós precisamos, sabe, gerar fé em nós. Que nós possamos crer na palavra de Deus. Né? Não em sinais, né? Até tem um versículo, não vou ler agora, mas fala, uma geração má e perversa pede um sinal, e o Senhor fala, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Qual que era o sinal de Jonas? 3 dias no ventre do peixe, né? Depois de 3 dias ele saiu do ventre do peixe. O que é isso, irmão? É morte e ressurreição. Ou seja, pessoas que mudaram de vida. É esse sinal que nós temos que ser. Curar um cego para Jesus, supostamente, vamos falar com o poder que ele tem, é fácil. Agora, mudar a minha vida e mudar a sua, aí é complicado. Porque nós não deixamos ele agir. Então, que nós possamos, crer na palavra, crer no Senhor. Amém? Aí, Mateus 9:35, continuando lá, tem um outro princípio agora aqui, Mateus 9:35, e percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Por que elas estavam aflitas e exaustas? Porque elas eram ovelhas que não tinham pastor. Então, no nosso devocional falou assim, a religião falhou em cuidar. Os fariseus julgaram. E os escribas encheram eles de fardos. Então, tem uma multidão de pessoas exaustas e aflitas. Então, irmãos, por que isso é importante nós sabermos? Esses itens são os itens do odre velho. Por que Deus ia mandar pessoas para nós se nós somos um odre velho? Os irmãos entendem? Se nós não for um odre novo, se nós for um odre velho, nós vai julgar, nós vai falhar em cuidar, nós vamos encher as pessoas de fardos. Isso é a religião fez com as pessoas, e as pessoas, tem muitas pessoas aí fora exaustas e aflitas como ovelhas que não tem pastor. Então, irmãos, nós temos que nos renovar como igreja e ser um odre novo. Que as pessoas possam tocar na vida de Deus de uma maneira simples, simplesmente crer no Senhor. E aí, irmãos, ele fala aqui, vendo as multidões, essa é a situação das multidões, e nós vemos que isso é a situação dos nossos dias também. E então, se dirigiu aos seus discípulos. Essa palavra é para nós. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha só, irmãos. Rogai. O que é rogar? É suplicar. É pedir com humildade. Não é? Aqui, irmãos, a seara é grande. O Senhor não falou diretamente para isso. Vão. Não, ele falou, roguem ao Pai. O Pai enviar trabalhadores. Não falou que eles eram os trabalhadores. Eles iam ter que rogar ao Pai, o Pai enviar trabalhadores. E talvez os trabalhadores eram eles.
mas eles tinham que rogar ao Pai. Né? E esse princípio, irmãos, agora, nós vamos ver duas situações de envio na Bíblia. Um envio do profeta Isaías e outro envio do apóstolo Paulo. Né? O princípio de Deus é o mesmo, irmãos. Ele fala, por isso que ele fala, rogai. Nós precisamos se humilhar diante do Senhor. Nós não somos melhores que as pessoas. Se nós, às vezes, nós vamos abordar as pessoas como se nós fôssemos melhores que as pessoas. E aí, irmãos, nós não produzimos nada. Nós ficamos como os fariseus. Não é? Deus não vai dar pessoas para o fariseu cuidar. Então, só a questão de Isaías 6, 5 e 9, é bem conhecido essa passagem, mas eu só quero pegar esses versículos para nós meditarmos nesse princípio. Isaías 6, versículos 5 e 9. Senhor, 5 a 9, perdão. Então disse eu, né? Ele chegou na presença ali do Senhor, e ele disse eu, né? Isaías, então disse eu, ai de mim, estou perdido. Que princípio é esse? É o princípio da de rogar, é o princípio do publicano, de se humilhar diante do Senhor. Entendeu? Não, ele não chegou para o Senhor e falou, deixa comigo, Senhor. Eu sou o cara, sou melhor do que todo mundo aí, deixa comigo. E aí o que ele fez? Porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa ele tocou na minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Princípio do publicano, eu sou um pecador. Princípio de Isaías, ai de mim, eu estou perdido, eu sou pecador, mas Deus tirou o pecado dele. Amém? Deus tirou o pecado dele, e aí sim, vem versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu disse a ele, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Você viu que a situação era a mesma do povo? Ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, ouve e não entende, o coração fecha o olho. É a mesma situação que Isaías ia enfrentar, o mesmo povo, certo? Então, irmãos, olha só, depois que ele recebeu um benefício do Senhor, depois que ele foi purificado, ele falou, envia-me a mim. Hoje as pessoas falam assim, converte a pessoa num dia, não, você já pode ser enviado, vai pregar o evangelho. Não sei, né? O que o Senhor trabalhou nessa pessoa? É claro, irmãos, que nós estamos falando do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é para testemunho das nações. Nós temos a experiência lá da mulher samaritana, certo? Aí ela foi falar do Evangelho da Graça. Aí é outra esfera. Né? O Evangelho da Graça me alcançou, eu posso levar o Evangelho da Graça. Agora, o Evangelho do Reino, irmãos, é para testemunho. O Evangelho do Reino é um degrau superior. As pessoas querem ver se eu fui purificado. Eu estou falando que Deus purifica, mas você é purificado? Eu estou falando que Deus perdoa, mas você foi perdoado? Então, é esse tipo de atitude. Então, isso é o princípio lá de Isaías. Agora, o princípio de Paulo, irmãos, que é um homem forte no Novo Testamento, um irmão que teve mais encargo com a pregação do Evangelho, está em Atos 9. Atos 9, versículo 17. É bem parecido com Isaías também. Versículo 17. O que aconteceu? Eu vou acelerar um pouquinho que o meu tempo foi. Então Ananias foi, entrando na casa, e pôs sobre elas mãos, dizendo, Saulo, irmão,
o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. O que aconteceu com Paulo aqui, irmão? Foi curado. Estava cego. A primeira coisa, irmão, cegueira, foi curado. Amém? Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas e tornou a ver. A seguir se levantou e foi batizado. Olha, irmãos, Paulo foi curado no versículo 17. Foi batizado no versículo 18. 19. E depois de ser alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha, irmãos, curado, batizado e alimentado. Versículo 20. Será que ele já podia ser enviado? Olha, irmãos, ele viu o Senhor. Ele viu face a face Jesus. Será que ele estava qualificado para ser enviado? Vamos lá. Versículo 20. Logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Versículo 29. Versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre tirar-lhe a vida. Vamos matar esse homem. Versículo 29. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Versículo 30. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Irmãos, ele se auto-enviou, ele falou: deixa comigo, eu vi o Senhor, eu fui curado, deixa comigo. E logo pregava, e logo acabou a pregação. 10 versículos, do versículo 20 ao versículo 30, acabou o ministério de Paulo. Paulo, volta para sua casa. Não é assim. Você só está criando confusão. Então está todo mundo querendo te matar. Vai embora. E isso foi bom ou não, irmãos? Versículo seguinte, versículo 38. A igreja, na verdade, tinha paz. Olha só. Aí, irmãos, lembra o templo como que era edificado? Em paz. Não tinha barulho de martelo, não tinha nada. A edificação da igreja é em paz. Não é discutindo, né? Não é provando, não é da edificação, é feita em paz, né? Senhor Jesus. E aí, agora, eu vou finalizar com 2 versículos. Aonde Paulo, né, Isaías, foi trabalhado pelo Senhor, diretamente, né? Pegou a brasa e foi trabalhado pelo Senhor. Quem trabalhou em Paulo? Quem trabalhou em Paulo? Atos 11, 26 agora. Atos 11, 26, né? 25, né? Partiu Barnabé para Tarso, tá vendo? Lembra que ele mandou de volta para Tarso? Agora partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, tá vendo, irmãos? Um ano, se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ensinaram, pregaram, geraram testemunho. Eles são cristãos. Primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Gerou um testemunho. Esse é o evangelho do reino. E aí, irmãos, para finalizar, Atos 13, da igreja de Antioquia, que Paulo ficou um ano. Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Ninge, Lúcio de Cirene, Manaém, Golácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Quem era Saulo? Era o último da lista. Era o último da lista. Não é? O que eles faziam lá na igreja de Antioquia? É como nós vimos, eles ensinavam, eles pregavam. Olha o que eles faziam lá, servindo eles ao Senhor, eles serviam ao Senhor. Irmãos, na igreja nós podemos ensinar, nós podemos pregar, nós podemos servir ao Senhor, aí nós podemos jejuar, tá vendo? Servindo e jejuando, não como o fariseu lá que fazia isso para jogar na cara dos outros, né? E aí, irmãos, servindo, jejuando, orando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado.
Está vendo, irmãos? Separai-me agora. Não sei como o Espírito Santo falou, mas o Espírito Santo falou. Pegou o primeiro da lista e o último. Pegou Barnabé e pegou Saulo. Né? E aí, irmãos, o que eles fizeram? Versículo 3. Então, jejuando, orando. Lembra lá? Rogai ao Senhor. Rogai ao Senhor. Né? Impondo sobre ele as mãos, a igreja impôs as mãos e os despediram. Versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Quem enviou Isaías? Foi o próprio Deus. Quem enviou agora Paulo e Barnabé? O Espírito Santo. Então, irmãos, é muito importante, irmãos, nós sermos enviados por Deus, pelo Espírito Santo. Não nós falar, deixa comigo que eu sou evangelista, eu vi o Senhor. Paulo, ele tinha uma credencial, ele era fariseu, ele não tinha defeito nenhum, ele viu o Senhor. Não, eu fui curado, fui batizado, estou alimentado, deixa comigo. Não, irmãos, deixa com o Espírito Santo. Nós só podemos se humilhar diante do Senhor, rogar ao Senhor. Né? E o que eu ganhei mais, irmãos, nós como igreja, nós precisamos ser um odre novo. Senão, a palavra é bem clara, ninguém põe vinho velho, vinho novo em odre velho. Quando Deus fala isso, irmãos, Ele definiu toda a situação. Amém. Eu não vou pôr a minha vida num sistema religioso. Eu vou pôr a vida numa igreja viva, aberta, em comunhão com o Senhor, renovado, cheio de Espírito, e que o Espírito Santo tenha liberdade. Amém? Que o Senhor nos abençoe, né, irmãos? Amém? E que nós possamos compreender esse coração do Senhor. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue, né, ao pleno conhecimento da verdade. E isso é o que está lá em João. Tudo que Deus fez, todos os sinais que estão aqui na Bíblia, irmãos, é para que nós creiamos. E se nós for como um centurião, falar, Senhor, manda uma palavra, eu preciso de uma palavra, e nós cremos nessa uma palavra, as coisas vão acontecer. Como já foi falado outras vezes, imaginou nós buscarmos no nosso devocional, Senhor, buscarmos na nossa leitura da Bíblia, Senhor, uma palavra. Eu quero uma palavra do Senhor para mim. Uma palavra, irmãos, muda a nossa vida quando nós cremos no Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor, amém? Eu acho que nós podemos fazer uma pequena revisão de 10 minutos em grupos, amém? E depois nós vamos abrir para os irmãos trazerem suas porções, né? Tem bastante coisa que foi falada durante a semana, a gente não consegue abordar todos os pontos, só abordamos alguns princípios espirituais para nos encorajar a crer no Senhor, a ter fé e a ser esse odre novo, né? Ser esse lugar. Lembra que o Senhor enviava lá para a pessoa que estava caída à beira do caminho? Ele enviou lá, aí o Senhor que ele envia as pessoas para nós cuidarmos, e nós temos a unção do Senhor, somos enviados, né, pelo Senhor também para pregar o Evangelho para as pessoas, mas que a motivação em nós, irmãos, não seja a nossa, como o fariseu lá, não seja a nossa experiência religiosa, mas que ou a experiência de Paulo, que ele aparentemente tinha toda a credencial. Não, irmãos, o nosso enviar tem que ser resultado de um roubo ao Senhor, de nós nos humilharmos diante do Senhor, e aí nós temos esse sentimento. Eu sou como um fariseu, ser propicianista, como um publicano, eu sou pecador. E aí o Senhor pode usar cada um de nós, né? Daí nós não vamos julgar as pessoas, não vamos dar fardos para as pessoas, porque nós não vamos nos considerar melhores que as pessoas. Até a Bíblia fala, considerai-vos os outros superiores a vós mesmos. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Podemos então fazer pequenos grupos, amém? E ruminarmos por 10 minutos e depois nós vamos abrir para os irmãos testemunharem. Amém?